Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em Veja TV de Veja.com e certamente você já sentiu os efeitos da crise que bate a porta de todos os brasileiros. Temos um governo incompetente e ineficiente. Medidas que parecem que são tomadas ao sabor do desespero do governo. A falta de gestão faz com que o Brasil se aprofunde, entre cada vez mais neste abismo, um abismo da crise. Para conversar sobre isso, sobre um Brasil mais eficiente, se é que é possível, eu recebo nos estúdios de TV, já a TV de Veja.com, o professor Paulo Rabelo de Castro, que é doutor em economia, que é o coordenador do Movimento Brasil Eficiente e que é um dos fundadores, aliás, desse movimento, que tem economia no sangue e que, assim como eu, deve estar bastante preocupado. Tudo bem, Paulo? É um prazer recebê-lo. Tudo bem, Joyce. Prazer estar contigo e com os seus muitos seguidores. A gente está aí na crise da incompetência. É uma boa definição, crise da incompetência, mas também eu diria, Joyce, crise da perplexidade, porque o PT e os partidos da base, chamada aliada, jamais perceberam a mudança do vento. Acostumaram-se com o vento favorável que começou a soprar em 2003, eu costumo dizer São Lula, falava direto com Deus. Assim que ele pisou no Palácio do Planalto, as commodities começaram a inverter o seu rumo, que em geral era cronicamente desfavorável. Eu falo de minério de ferro, falo de soja, de milho, de carnes em geral. Commodities em geral são mercados muito sofridos para o produtor, não é? Mercados de alta tecnologia, você ganha sendo muito eficiente. A partir de 2003, a gente ganhou no preço, a gente ganhou mesmo quando não queria ganhar. E isso tudo se transformou em aumento das reservas brasileiras, internacionais, que como contrapartida geraram uma onda de novos créditos e tudo muito favorável para o consumo, que começou a se expandir não só por conta desse aumento do crédito, o crédito consignado foi o primeiro deles, e logo a seguir também para o aumento da renda interna. E o brasileiro não foi preparado para isso, né? Não, porque os brasileiros comemoraram. Que o crédito era dinheiro. E não é bem assim, né? Crédito tem que pagar depois. O brasileiro estava ficando mais endividado, mas a percepção é que estava ficando mais rico. Eu diria que há uma racionalidade dentro dessa irracionalidade que vinha através da valorização dos preços dos ativos. O economista fala preço dos ativos, eu explico. Os imóveis começaram a se valorizar depois de um processo longo de desvalorização, porque a taxa de juros era extremamente elevada ali na altura de 1999, 2000, 2001. Quando a taxa de juros começou a cair e houve a valorização de ativos, o brasileiro se sentiu verdadeiramente rico. Para isso, colaborou a taxa de câmbio, que ficou cada vez mais favorável ao real. Aí a turma pegou avião e foi passear no exterior. Tudo isso é muito bom, a gente não deve criticar o consumo pelo consumo. O fato do Brasil não ter, naquele momento, a liderança brasileira, por isso que eu falei crise de perplexidade, tido uma leitura correta de que aquele era um momento para a gente aproveitar, consumir sim, progredir via aquisição de bens há muito tempo sonhados, mas principalmente arquitetar uma nova base de capitalização de todos os brasileiros para que eles pudessem participar do esforço de continuar construindo o Brasil. Isso não aconteceu. Existe tem um ditado bem popular que diz o seguinte, né? Que o duro não é ser pobre, mas é deixar de ser rico. Né? É um bom ditado e se aplica. E se aplica, né? Então o brasileiro teve a sensação de que, opa, né? Eu tô aqui com mais dinheiro no bolso, eu tô um pouquinho mais rico do que eu era ontem. Então ontem eu era classe D, hoje eu sou classe C, maravilha. Mas agora ele volta a ser classe D e quiçá classe E, e muitos aí na fila do desemprego. O que justifica também a queda brutal da popularidade da presidente Dilma Rousseff. Né? Mas deixa eu dar uma boa notícia. Vai, diga. Uma boa notícia que eu quero dar é que dessa vez, diferentemente de outras crises que vinham de fora e roubavam o restinho dos dólares que a gente tinha na reserva do Banco Central, hoje o Brasil
é rico de caixa, ele tem uma situação de reservas bastante confortável, ele só vai entrar em crise cambial, uma crise mais profunda, como era nos anos 90 ou nos anos 80, se ele se atirar e começar a tomar a água da piscina. A piscina é de nível infantil, ele só vai se afogar se ele cair de boca. Mas com Dilma no comando... Aí você volta para a crise da incompetência, Exatamente. porque se além de termos uma perplexidade que não devíamos ter acerca dessa mudança do vento, como eu disse, não termos uma estratégia para lidar com a mudança do vento, não termos uma agenda para estabelecer como o Brasil trabalha e acumula capital neste processo que não é tão favorável. Se além disso a gente não sabe nem que botão apertar, que coisa fazer primeiro, que coisa fazer depois, que é exatamente a perplexidade dessa equipe econômica nesse momento, aí a gente é obrigado a usar a palavra incompetência. E aí, a sensação que dá é que esse governo está sem rumo porque não tem agenda. E não tem agenda porque nunca teve. E continua não tendo agenda. O próprio ajuste fiscal, que está sendo feito de um jeito torto, porque o desenho era um, daí agora está um Frankenstein, né? Você pegou a cabeça aqui, colocou a perna em cima, o braço embaixo, não é aquilo que você desenhou. É decorrência do ministro da Fazenda. Vamos falar da equipe econômica, para não personalizar. Aliás, no caso, uma pessoa bem dedicada, de excelente nível técnico, sozinho, né? mas que não representa um pensamento político e uma agenda por trás. Ele está fazendo um ajuste de tesoureiro. Chegou lá, descobriu um rombo nas contas, preciso fechar as contas. Não posso diminuir as despesas do ritmo que eu gostaria, então eu que sou presidente o tesoureiro dessa empresa chamada Brasil, vou em cima daqueles que sempre pagam, que são os contribuintes. Neste momento acaba a comparação com uma empresa, que uma empresa não tem contribuinte de quem ela possa sacar. Ela tem clientes, tem que agradar esses clientes, ter produtos que encantem os clientes para que ela tenha receita. No caso, o governo brasileiro, ele é um tutor nosso, ele é um patrão, é um mau patrão. Assim que ele verifica que ele está arrombado, ele, ao invés de se autocontrolar, ele arruma um tesoureiro para cobrar dos pagadores de impostos. E essa é a origem da revolução política no Brasil. Nós estamos no período, eu diria, pré-revolucionário, porque, tal como em outras situações pré-revolucionárias, em 800, 1000 anos de história para trás, as sociedades, quando elas se veem constrangidas por um tirano, mesmo que seja esse tirano um coletivo chamado governo, que quer nos afogar em tributos, a gente se revolta. E essa revolta está por acontecer. Do jeito que a coisa está, fica muito claro que criar mais imposto, criar mais alíquotas, colocar mais peso no bolso do cidadão brasileiro não vai resolver a situação do Brasil. Porque se você tem um país e um governo sem rumo, se você tem ali só o Levi Tesourinha, né, tentando tesourar e ao mesmo tempo passando, né, tentando colocar aí um pouquinho mais de peso no bolso do brasileiro, você tem aí uma reforma tributária que é doida. Tem a MP das alíquotas, que foi aprovada recentemente, que ao invés de ajudar, atrapalha. Com certeza. Quer dizer, é fato afirmar que é mentira que criar imposto resolve a situação fiscal desse país? Não, eu acho que é uma mentira deslavada neste momento, porque nós estamos no final de uma escalada tributária que começou lá na emissão do Plano Real. Nesse sentido, a gente inclusive está fazendo aqui uma declaração que não é partidarista, não é antipetista nem nada. Houve uma falha na concepção do Plano Real, Joyce, que foi a parte relativa ao financiamento do crescimento. A gente foi bem naquela URV, na concepção de como fazer ancoragem para reduzir a taxa de inflação. Usamos essa técnica de juros altos para bater na inflação. Sobre isso poderemos voltar depois, continuamos na mesma técnica. Mas não restabelecemos uma agenda e um programa que fosse fácil para acumular capital no Brasil. E, pelo contrário, a inflação alta de preços passou a ser a inflação de tributos. Trocamos o financiamento inflacionário do governo por um
financiamento tributário do governo, e a tributação em termos de carga, na proporção com o chamado PIB, que é o que tudo que se produz no Brasil, cresceu mais de 10 pontos percentuais durante esse período. Para você ter uma ideia, 10 pontos percentuais de um PIB, de uma economia, é muitas vezes toda a carga tributária de países bastante razoáveis em termos tributários. Ou seja, o Brasil hoje paga como se fosse uma carga em cima de uma outra que já não era pequena. Dos 20 e poucos por cento do PIB, que barbárie. Pulamos para 30 e tantos por cento. Isso não ocorre de forma neutra, de uma forma independente. Isso é retirado do quê? Da capacidade de investir desse mesmo empresário que é tributado, dessa mesma família, etc. Não é por acaso, e portanto, que a taxa de investimento do Brasil está capengando. Então você vê a relação entre muito imposto com pouco investimento. E o governo, como ele é muito gastador em consumo, o dinheiro que ele pega, que iria ser o investimento da empresa ou o investimento da família, vira consumo de governo. Nada contra, consumo de governo é importante, pagar salários do desembargador, do funcionário público, do aposentado, mas se a participação dos investimentos no governo for muito mais baixa do que seria no setor privado, a gente está trocando mais investimento por menos investimento. Que é o que acontece. Portanto, a tributação está fazendo o Brasil crescer cada vez menos. Resultado 2015, independentemente da inversão do vento, o Brasil contratou com essa carga tributária um crescimento estrutural da sua economia de não mais do que 2%. Hoje ele vai fazer menos 2%. Sim. Que aí já é por conta da incompetência. Tá andando pra Mas trás. mesmo que a gente quisesse acelerar, com essa estrutura que é antagônica à decisão de investir, à decisão de produzir, à decisão de andar para frente, a gente anda nada contra a corrente. Por isso, reorganizar o Brasil é uma tarefa que, primeiro, precisa estabelecer uma agenda e, a partir daí, trabalhar em cima do ajuste do dia a dia das contas do governo. E não o contrário, como o ministro está fazendo, está fazendo. Da forma que o senhor diz, essa questão acumulativa e de investimento é um grande fracasso do país. É um fracasso. Né? Nós temos outros aí, que é a questão da competitividade e também da distribuição. Porque Com não certeza. se distribui da forma com que poderia se distribuir. Com certeza. Né? Até, eu quero falar daqui a pouquinho da questão do Bolsa Família. Eu sempre tenho dito aqui, disse durante a eleição, e muita gente critica, muita gente concorda que, na verdade, o Bolsa Família é ali uma mesada para manutenção de um exército de miseráveis. A gente chega lá. Mas vamos falar desses grandes fracassos do Brasil. Então, quando a gente tem, de um lado, a questão da competitividade, investimento e a questão da acumulação falhando, e também a questão da distribuição, tem uma Eu acho que é um excelente relógio, resumo, né? é um excelente resumo, na realidade, e isso tira também, mais uma vez, o conteúdo, ou vamos dizer assim, qualquer ranço partidário da nossa análise. O Brasil, do plano real, está devendo. E esse plano real dos impostos, como eu chamo, um novo plano real, uma verdadeira reforma tributária, ainda que gradativa, mas feita de modo inteligente, sem perdedores ou ganhadores, e posso explicar que é fácil fazer isto, simplificando a carga tributária, não prejudicando governadores e prefeitos, mas aos poucos, gradativamente, reduzindo o peso, a carga dos tributos. Isso tudo ensejaria uma inversão desse fracasso competitivo. Por quê? Para além do câmbio, que também atrapalha, o que mais atrapalha hoje a competição no Brasil é o pandemônio tributário em que nós vivemos. Quer dizer, a formação dos preços no Brasil é completamente distorcida pela mera quantidade de tributos que incide sobre o ato de produzir. Né? Até quando você acende a luz, mais de metade desse serviço que você requer, Apertou o botãozinho que lá, você ó, contrata, pronto. ele é imposto. É. Ele é imposto. Acender a luz No é um Brasil ato não de tem nada mais arrecadação. simples do que acender a luz e É pagar um imposto, ato de né? arrecadação. É um ato de Acender a luz é um ato de arrecadação. arrecadação. Você compra uma pasta de dentes, é arrecadação. Se você vai comprar um automóvel, ele é mais arrecadação do que automóvel. Então, é esse conjunto de distorções que faz com que o Brasil seja
totalmente não competitivo, à exceção de um ou outro setor que, por acaso, era tão patinho feio em décadas atrás que esqueceram dele, ao agronegócio. E aí ele pôde vicejar e está nos ajudando muito ainda a pagar a conta. Na questão acumulativa, portanto, que é prima da questão competitiva, o Brasil não consegue gerar aquela taxa de investimento requerida para ele nem por perto passar por uma Coreia, por um tigre asiático, nem mesmo um tigre sul-americano. E, finalmente, nós podemos também falar sobre a questão distributiva, porque, embora a gente tenha dado uma vantagem de consumo para os brasileiros, a gente não deixa os brasileiros participarem do capital. A próxima revolução brasileira é o capitalismo para o povo. O verdadeiro capitalismo, ele se aproxima do que seria um ideal do socialismo, no sentido de que, se ele não for bom para todos, então não vale. Ele não vale. E o capitalismo do século XXI, ele é apropriado para ser distribuído rapidamente, e as pessoas serem convidadas a participar do processo de investimento. Nada disso passa pela cabeça dos atuais dirigentes. E uma prova disso é a Previdência Social brasileira, que devia ser um grande fundo de distribuição de capital, e é a maneira como todos os brasileiros acumulariam previdência. O nome já diz que é algo que você acumula, e o governo pode ser, na realidade, o porquinho, o cofrinho, mas aquela previdência deveria ser o seu capital futuro, distribuído para você. Não, aquilo é um sistema de come-cota, em que todo o dinheiro que você, que é o contribuinte, arrecada, vai para o aposentado de hoje, não sobra nada em termos de formação de fundos. Portanto, o Brasil, nesse sentido, ele age como se fosse uma previdência falida. Estamos a caminho disso, lamentavelmente, ainda mais agora. Mas tem jeito, hein? Tem jeito. Não, a gente vai chegar no jeito daqui a pouco, ainda mais agora, que a gente bem sabe, você que acompanha a TV já sabe disso, houve aí a aprovação no Congresso Nacional daquele reajuste automático para os aposentados que ganham acima de um salário mínimo, ou seja, o que era ruim conseguiu ficar pior ainda. Porque a gente não pode fazer essa promessa, a gente não pode fazer promessa onde não existe dinheiro para cobrir a promessa. E a promessa de você dar reajustes generosos por uma previdência que arrecada de todos que estão trabalhando e estão ficando desempregados, é uma promessa também a ser descumprida. É mais uma mentira oficial. Então, o Brasil tem que começar a falar sério em matéria orçamentária, mas para isso é preciso que ele tenha o governo tenha legitimidade. A legitimidade política está falhando nesse momento. As pessoas se perguntam se o governo ainda pode governar. E esse é um tema que... É gravíssimo isso, né? E tem um impacto passa na economia... do econômico para o político, e a bola quadrada do lado político é devolvida para a economia sob a palavra desconfiança. Ninguém investe, o pouco que já poderia investir, e o Brasil fica condenado a não crescer. 2 anos nessa toada... deixarão o Brasil, quer dizer, se nós passarmos 2015 e 2016, Joyce, nesse ritmo negativo, o Brasil vai ser um caldeirão de protestos sociais muito antes do final do próximo ano. O senhor falou aí várias vezes da questão dos juros, né? Olha, juro alto não derrubou a inflação, não vai derrubar e tal, a gente vai chegar já nessa questão. Mas o Brasil tem aí uma taxa de juros e uma cobrança de impostos, né, que são escandinavos, né? Mas tem uma prestação de serviços africanos, né? Esse é o padrão. Com certeza. Né? Qual é a lógica que a gente tem numa cobrança, né, de juros tão altos, né? Você tem aí uma das maiores taxas do mundo, e ao mesmo tempo você tem aí alguns eleitos, né, amigos, né, do rei, né, ou sortudos, que conseguem, por exemplo, ter acesso ao juro subsidiado do BNDES. Ou seja, você cobra juro alto de todo mundo, você castiga o país com o juro mais alto, aí você pega e põe um BNDES no meio do caminho e diz assim, olha, para alguns você vai lá e você vai dar um tanto de dinheiro com juros subsidiado. Que lógica é essa? Há alguma lógica nisso? Existe a lógica, sim. Uma lógica que obedece a uma ideia torta, mas que infelizmente é crença de muita gente boa. A gente tem que admitir que pessoas acreditam que o governo seja o harmonizador geral de desigualdades. E é através de
ações de governo. O pai do povo. Que esse pai do povo e mãe dos pobres haverá de redistribuir o que nasceu desigual. Só que a gente não faz a pergunta básica. Será que uma parte importante da desigualdade brasileira já não decorreria da própria política econômica? Por exemplo, uma política dos juros mais elevados do mundo, mas disparado. Não só o juro que o próprio governo paga, como daí para cima, toda a estrutura de taxa de juros, até essas taxas obscenas, que só acontecem no Brasil, só no Brasil, né, de cartão de crédito com 200%, cheque especial com 300% ao ano, que são rigorosamente... Quando a gente faz a continha vezes 12, são é assustador, né? Em outros países do mundo, essas operações são proibidas porque quem empresta com essas taxas não quer receber de volta, porque juro é, antes de mais nada, e é bom que todos saibam, é uma teoria econômica, mas muito simples de entender. É o preço de você abdicar do consumo de um ponto no presente para o futuro, mais a taxa de risco decorrente da operação e do seu eventual não recebimento. Se você fala num juro anual, Joyce, 300%, significa que mais do que, vamos dizer, o sacrifício de quem emprestou para quem levou o dinheiro emprestado, a taxa de risco associada a essa transação é uma taxa de um mau pagador, de um péssimo pagador. Então, para começar, esse dinheiro já não deveria ter sido emprestado. É uma espécie assim de Grécia. Hoje fala-se que a Grécia tem que pagar de volta, mas a gente pouco se pergunta qual foi o credor que emprestou tão mal para a Grécia e não fez a ficha técnica e creditícia da Grécia no momento devido, não é? Então, na realidade, nós temos que consertar essa estrutura de taxa de juros. Não é da noite para o dia, mas o governo precisa dizer, eu não pago taxas exorbitantes, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer do lado do meu orçamento, eu não vou permitir que eu mesmo me permita gastar demais, para depois ter um déficit público do tamanho que eu tenho, para em seguida ter que me financiar no mercado a taxas exorbitantes. Muito menos se a parte principal do meu gasto a mais é a próprio tamanho da rolagem que eu hoje já pago. O Brasil paga hoje um número que é exorbitante. Nos últimos 12 meses, até maio, que é a última conta fechada, Joyce, você não acreditaria, são 408 bilhões. Vou repetir porque não são milhões. É meio trilhão quase de encargos. Eu, às vezes, na palestra, quando falo esse número, outro dia mesmo, o sujeito ouviu, etc. Depois ele, na pergunta, ele foi tirar a dúvida, assim, então a dívida aqui é 400... Não, não é a dívida. Antes a nossa dívida fossem 400 bilhões, a gente pagava, fazia um esforço esse ano, pagava, não tinha mais dívida. Não, esse é o encargo para a dívida ficar no mesmo ponto em que estava antes. Ou seja, no dia 1º de janeiro do ano que vem, nós vamos fazer o Brasil correr atrás de arrumar dinheiro para pagar outros 400 bilhões. Essa é uma conta inviável. Não fecha nunca. Não fecha nunca. E essa é a conta que o ministro Joaquim Levy se propõe a fechar com esse 1,1% do PIB para fechar 7%. A conta está completamente errada. Nós tínhamos que ter uma investigação por parte do Congresso Nacional sobre as origens desse encargo mastodôntico. Não é? E óbvio que ele tem uma influência porque todas as operações normais no sistema bancário passam a espelhar essa conta maluca. Então, todos os refinanciamentos de empresas são muito onerosos, não competitivos com qualquer outro país com o qual a gente compete. Aí entra o pai de todos. Não, peraí, deixa eu arrumar o problema. Eu sou legal, né? Eu sou legal. Então o BNDES está aqui abrindo para pequena e média. O BNDES está arrumando um crédito para o Petrobras, está arrumando um outro para algum apaniguado do governo, está também com o PSI dando créditos para ótimas empresas brasileiras, não são só aqueles que entram na fila porque têm contatos. Aliás, o BNDES, tecnicamente, ele faz uma distribuição até razoável desse recurso. O conceito é que é equivocado. Ele vai tapar com crédito subsidiado uma distorção que ele mesmo gerou, que o próprio governo havia gerado. Não seria melhor que a gente tivesse taxas moderadas para todos os brasileiros,
de acordo com o risco, um brasileiro que tivesse um pouquinho mais de risco pagava uma taxinha um pouco mais. Que o governo pagasse menos e também. Que o governo, né? ele ia pagar a taxa que chama de prime. Ele pagaria a prime, que hoje estaria próxima de 0%, que assim como a maior parte dos países que têm dívidas maiores que a do Brasil, conseguem rolar seus orçamentos. Eles não se autoimpõem a taxa que nós pagamos. E isso nós chamamos de austeridade do Banco Central. Isso está completamente equivocado. Nós teríamos que ter uma abordagem muito diferente, uma abordagem que a família brasileira entende, que a empresa brasileira entende, quer dizer, eu só vou gastar a arrecadação que eu tiver. Portanto, as minhas despesas todas, e assim deveria ter começado o papo do Joaquim Levin com os parlamentares no dia 2 de janeiro deste ano, dizendo, eu quero uma autorização aprovada por vocês no sentido de fazer o rateio da despesa corrente, a começar do salário, os proventos da Presidência da República, os meus próprios, dos embargadores, de acordo com o que o Brasil que produz arrecada. Vamos torcer e rezar para que arrecade muito. Se houver e não carência... vamos entrar no cheque especial, né? Não vamos entrar no cheque especial, Não vamos entrar no cheque especial. Eu não pego mais dinheiro emprestado extra e esse que está aqui, nós vamos fazer força para diminuir esse juros. Uma nova realidade. Primeiro eu ia achar que ele é maluco. Depois eu ia esperar que ele caísse em uma semana. E se ele não caísse, o Brasil inteiro iria desconfiar que talvez a maneira de financiar o setor público estivesse mudando. Mas não é só financiar o setor público. Talvez a maneira de financiar o Brasil estivesse mudando. A maneira de acumular capital estivesse mudando. O empresário anônimo tivesse mais possibilidade de entrar normalmente em qualquer agência, de qualquer banco, não só dos bancos públicos, e ter o gerente correndo atrás dele, oferecendo recurso, como é normal e natural. Você não quer levar, a taxinha está boa, vá financiar a sua expansão do seu negócio, da sua loja, do seu botequim. Esse é o Brasil que a gente está esperando rebrotar. E ele pode, viu, Joyce? Apesar de toda essa crítica, nós estamos no momento de virada. Eu acho Segura que a gente vai falar disso no próximo bloco. Mas antes eu só quero entender como é que o governo ainda não entendeu, como é que não caiu a ficha, plim, lá na cabecinha do governo, da presidente Dilma, da equipe econômica, que o juro alto não derruba a inflação. É porque ela não aliás, inflação... talvez não tenha estudado o capítulo 3 do livro de economia, ficou no capítulo 1 e 2. Porque, em defesa da presidente Dilma, foi uma das coisas pelas quais ela mais se bateu, e alguns dos seus colaboradores, eu posso citar até o hoje governador Fernando Pimentel, com quem eu tinha uma interlocução até periódica, antes deles assumirem esses postos executivos, e eu percebia que na equipe da presidente Dilma e na própria cabeça da presidente, com quem eu não conversei, havia uma preocupação com essa questão financeira. Só que eles agiram mais por voluntarismo do que por estratégia e agenda. Eles não fizeram o dever de casa de limpar a despesa pública, e isso opera choques. Isso é contra o partido da Boquinha, isso é contra o excesso de comissionados, isso é contra os 39 ministérios, isso é contra toda a manipulação imensa que foi feita da máquina pública. Tudo isso contraria ideologicamente o que aconteceu. Então, eles ficaram só querendo baixar os juros. O Banco Central, a administração Tombini, chegou a trazer o juro para a faixa de 7%, mas aí era insustentável. E faz com que o mercado financeiro nosso, que é caolho também, fique argumentando que, está vendo, o Brasil não pode praticar taxas de 7%. Quando, na realidade, poderia. Pode, desde que faça o dever de casa fiscal. São duas coisas. Capítulo 1, dever de casa fiscal. Capítulo 2 é o dever de casa da parte de incentivos naturais ao setor produtivo, retomar PIB. E aí, capítulo 3, taxa de juros normal. Essas três coisas vão funcionando para dar o capítulo 4, que é o Brasil crescendo, acumulando, distribuindo. E aí a gente tem uma inflação
no mesmo nível da taxa de popularidade da Dilma Rousseff, na casa dos 9%. A piadinha no Congresso é assim, o que vai chegar a 5 primeiro? Se é o dólar, se a popularidade da Dilma Rousseff, o negócio... Essa piada é do dia. Porque a situação tá difícil. O que chega a 5 primeiro. O que chega a 5 primeiro, né? Bom, a gente volta já. Eu posso até apostar alguma. Você pode apostar, eu também, doutor. A gente volta já para falar se esse Brasil tem jeito, né? Se tem jeito, como é que é esse jeito? E a gente vai falar também sobre as questões envolvendo aí os programas sociais. Até que ponto eles são bons para o Brasil? Em instantes.